Semana passada, quando eu acabei o culto pela manhã, eu fui para Sorocaba, o Marco pegou o microfone para orar aqui, né? Não sabia. A oração dele falou: Senhor, toca no coração do pastor Mateus para ele pregar mais uma mensagem sobre essa série. E eu já tinha dito ao longo da mensagem que provavelmente eu ministraria uma mensagem mais sobre essa série que temos ministrado. Você que está aqui, que não sabe o que a gente está falando, nós viemos de uma série de 4 mensagens que tem como tema Entendendo a Vontade de Deus. E nós ministramos, e eu tinha me planejado para pregar 4 mensagens a respeito desse tema. Você que não pegou nenhuma das mensagens ou faltou alguma, elas já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E eu achei que nós deveríamos pregar uma mensagem a mais para falarmos um pouco de aplicabilidade. Como que nós aplicamos o que nós aprendemos, como nós podemos aplicar o aprendizado que nós tivemos durante as 4 semanas. Nós trabalhamos alguns pontos durante esses dias que são importantes para a nossa caminhada com Deus. Na primeira mensagem, nós trabalhamos que para conhecer a vontade de Deus, nós não podemos deixar de fora o pensar. Porque parece que uma experiência espiritual, ela precisa deixar de fora o raciocínio, o pensamento, a sabedoria. E isso não é uma verdade. Pensar com uma mente transformada também é um milagre da parte de Deus. Também é espiritual, quando você consegue pensar e raciocinar com uma mente curada. Nós falamos isso baseado em Efésios capítulo 5, verso 17, que diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A palavra insensato é a palavra grega afron, que significa estúpido, sem raciocínio, sem reflexão. Então, o que Paulo está dizendo é: não seja sem raciocínio, não seja sem reflexão, ou seja, seja inteligente, pense. E aí você procura conhecer a vontade de Deus. Então, quando eu estou pregando aqui, lógico que eu queria, irmãos, é gostoso quando você está pregando emocionado, as pessoas estão chorando, e aquela comoção, né? Você fala: hoje Deus está me usando, né? Mas, irmãos, eu não quero que você deixe de pensar. Eu quero que quando eu estiver pregando, a sua cabeça esteja funcionando, você esteja raciocinando aquilo que Deus está falando com você, e esteja fundamentando essa palavra mais profundo possível no teu coração, para que ela gere fruto durante a semana. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, nós trabalhamos que nós devemos dar atenção à vontade de Deus que já está revelada. Existem tantas coisas que já estão claras na Escritura. Existem tantas coisas que o Senhor já falou. E se Ele já falou, nós não precisamos fazer uma investigação profunda. Nós ficamos gastando muito tempo com o que Deus não falou, ao passo que nós não damos nada de atenção àquilo que Ele já disse. Qual é a vontade de Deus? Antes de você gastar um tempo fazendo uma peregrinação para saber o que Deus quer, busque conhecer a palavra do Senhor e conhecer a vontade dEle que já está revelada. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Existe uma verdade que já nos está revelada. Na terceira mensagem, nós falamos sobre formas perigosas de querer conhecer a vontade do Senhor. Isso não quer dizer que Deus não possa falar dessas formas, desse jeito, as formas que nós apresentamos como formas perigosas. Nós não queremos pôr limites no trabalhar de Deus e não queremos limitar a atuação dEle. Mas essas formas são perigosas porque elas nos mantêm numa infantilidade espiritual, não crescendo em sabedoria, ao passo que nos preparamos para tomar melhores decisões. Nós falamos sobre pessoas que tomam decisões usando o método de portas abertas. O que é o método de portas abertas? Se der certo, que é de Deus. Se der errado, que não é. Nós vamos ver hoje uma história que mostra que isso não pode ser aplicado. Quando nós dizemos isso é de Deus, isso não é baseado se deu certo ou não, nós ignoramos tantos outros fatores que poderiam nos fazer crescer. Nem toda porta fechada é para você dizer que Deus não quer. Às vezes uma porta fechada só determina que não é o tempo. Às vezes uma porta fechada só determina que você não está preparado para ela ainda. E que você precisa crescer, que você precisa estudar mais, que você precisa se preparar melhor. Que talvez não seja agora, mas vai ser amanhã. E quando nós determinamos que o que dá certo é de Deus e o que dá errado não é, nós ignoramos todo o resto.
Assim como declarar que tudo que dá certo é de Deus, talvez não. Talvez está dando certo justamente por conta das circunstâncias e das tentações da vida. Falamos de pessoas que usam o método dos testes. Olha, se for para ser de Deus, vai acontecer isso daqui amanhã. Eu vi um pastor contando uma história, que ele estava, antes quando ele era solteiro, né, ele olhou para uma moça assim e falou assim, se for para mim casar com essa moça, ele estava com 3 pedras na mão, passando na beira de um lago. Eu vou acertar um tronco assim boiando na água. Ele falou, se for de Deus eu vou dar uma pedrada e vou acertar aquele tronco. Aí ele pegou a primeira e errou, plaf, na água. Aí ele pegou a segunda, errou de novo. Aí ele entrou na água, foi bem pertinho do tronco assim, tum. Tá, agora eu vou casar com ela, é de Deus. Pessoas que usam testes, ou seja, nós vamos ver que para o casamento existe uma forma inteligente de se pensar casamento, mas as pessoas insistem em ficar fazendo testes que não levam à maturidade e ao crescimento. Falamos de pessoas que usam formas de versículos aleatórios. Quem não lembra do dia que nós pregamos sobre isso, de pessoas que fecham os olhos, passam o dedo, escolhe o versículo e fala, é isso aqui, ó, Deus está falando comigo. Ó. Irmãos, pode ser que aconteça de um dia você falar e bater exatamente com o que você está precisando? Pode acontecer. Nós falamos que até relógio parado acerta a hora 2 vezes ao dia. Mas não é a forma, a Bíblia não foi escrita para ser consultada dessa maneira. Existe um texto, um contexto, existe um lugar, existe um para quem. Existe toda uma estrutura que vai te enriquecer. E que se você fizer isso, você está se mantendo na infantilidade espiritual e mistificando o uso das Escrituras. Falamos de pessoas que vivem e tomam decisões por impressões no coração. Irmãos, nós cremos, nós somos carismáticos, nós cremos na contemporaneidade dos dons, eles estão presentes entre nós, mas a própria profecia que a Bíblia vai dizer, ela é para exortar, consolar e para edificar e não para direcionar. Inclusive, quando alguém está profetizando, Paulo nos diz que enquanto um profetiza, os outros devem julgar a profecia. Ou seja, nem mesmo um profeta que esteja falando em nome do Senhor deve ser ouvido de maneira absoluta. Ele está falando, será que o que ele está falando bate com as Escrituras? Será que o que ele está falando bate com a cosmovisão bíblica e cristã? E então você poderá dar crédito, mas ainda assim ela não é para te direcionar. Pessoas que usam impressões para tomar decisões são aquelas pessoas que depois ficam como uma barata tonta. Deus me mandou ir para lá, mas agora Deus me mandou ir para cá. Mas Deus me mandou abrir um negócio, mas Deus me mandou fechar um negócio, mas Deus me mandou fazer isso, mas Deus me mandou fazer aquilo. E depois, sabe o que vai acontecer? Pessoas assim normalmente se frustram com Deus, porque elas acham que estão sendo feitas de boba. Mas Deus falou que era para mim casar com fulano. E olha o meu casamento hoje como está. Mas Deus falou que era para mim vender o carro. Mas Deus falou para mim. E elas vão se guiando de impressões em impressões, e elas não aprenderam a andar e trilhar o caminho da sabedoria. E falamos na semana passada que existe um caminho para que nós possamos tomar as decisões das quais elas não estejam tão claras nas Escrituras. E o caminho é o caminho da sabedoria. Lemos o texto, eu quero ler com você de novo Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. O texto diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto. Nós aprendemos que aqui Salomão nos apresenta uma tríade, 3 pilares de tomada de decisão que já nos ajudariam na maioria das decisões da vida. Primeiro, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, é não relativizar as Escrituras. Eu vou tomar uma decisão que é contrário às Escrituras, eu não a tomo. Eu nem passo para o segundo e para o terceiro passo. Agora o que está acontecendo na nossa geração? Há um relativismo, a Bíblia é muito boa enquanto você gosta dela. Quando ela te contraria, você diz, não é bem assim, é que não é bem para o nosso tempo. Não, que na verdade a tradução está errada. Não, isso aqui é porque, não, isso aqui nada a ver porque você não quer fazer o que a Bíblia está dizendo. Então, primeiro passo para decisões acertadas e para fazer a vontade de Deus, aceite a palavra de Deus. Amém? Em segundo, ele vai dizer, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Dar ouvidos à sabedoria é aprender a ouvir conselhos. Se você anda a vida toda tomando decisões sem nunca pedir conselhos, e quando você pede conselhos é ouvir mesmo o que a outra pessoa tem para dizer, é ponderar no teu coração. Falamos sobre você ouvir conselho dos sábios, apresentamos uma lista de versos bíblicos que mostram que é sábio ouvir conselhos.
Em terceiro lugar, ele vai dizer que nós devemos clamar por entendimento. Se de fato nós, por discernimento, gritarmos bem alto. Ele fala sobre você, depois de ter feito o processo de considerar a palavra de Deus, de ter ouvido conselhos, você poder orar e pedir a Deus por clareza no teu coração. E aí então apresentamos 4 caminhos de sabedoria. O primeiro caminho de sabedoria é o caminho da reflexão. É colocar a situação e pensar nela. E pensar outra vez. E colocar ela sobre a mesa e falar sobre ela. Falamos sobre o caminho do aconselhamento. É quando nós entendemos que devemos tomar muitos conselhos. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos reside a sabedoria. Também falamos sobre o caminho da desconfiança, ou seja, da suspeita. O que suspeita? Suspeitar das minhas próprias intenções. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu quero fazer isso? Por que eu estou pensando assim? Por que eu vou... Será que é legítimo? Será que isso não é um problema no meu coração? Será que eu estou com o coração puro mesmo? Será que isso não é orgulho? Será que isso não é arrogância? Será que isso não é medo? Será que isso não é covardia? E desconfiar do porquê sinto o que sinto. Porque o Senhor vai dizer em Jeremias que o nosso coração, ele é enganoso. O seu coração pode estar tentando te enganar. Esse é um dos caminhos mais importantes. É o caminho de você suspeitar do que está no teu coração. Por que eu estou sentindo isso daqui? Por que eu estou pensando desse jeito? Será que o meu coração não precisa ser tratado? Será que eu estou tomando essa decisão? Não é porque, na verdade, eu não gosto de ouvir. Imagina o seguinte, nós usamos o exemplo de pessoas que querem mudar de emprego. De repente a pessoa está feliz no emprego, de repente vai uma vontade de mudar e ela começa com um discurso. Não, é porque eu preciso crescer. É porque eu preciso de novas oportunidades. E quando você vai vasculhar, é porque ela teve um problema naquela semana. E aí mudou tudo. Aí agora ela quer crescer, ela quer mudar, ela quer evoluir. Aí se ela passa pelo caminho da suspeita, ela fala, não, peraí. Eu estou querendo mudar desse emprego, não é porque eu quero crescer, não. É porque eu fiquei ofendido. Eu não gostei da como foi resolvido aquele problema e não quero acertar. Então, quando a gente suspeita no nosso coração, a gente começa a purificar os motivos das nossas decisões. Falamos sobre o caminho da espera. Depois de ter feito todo o processo, se a fé não foi gerada, se a convicção não foi gerada, então eu preciso esperar, talvez fazer o processo outra vez. Hoje eu quero compartilhar uma história bíblica que a ponderação foi o motivo da decisão. Porque tem histórias bíblicas onde a única decisão do personagem era obedecer ou não. Tem decisões na nossa vida que elas são simples. Ou você obedece, ou você não obedece. Não tem múltiplas opções. É uma bifurcação. Uma placa obedeça, outra desobedeça. E você escolhe qual caminho você quer trilhar. Mas existem outras opções na vida onde não existe essa bifurcação. Se ir não é pecado, ficar não é pecado. Comprar uma casa numa cidade A e B não tem problema de pecado envolvido. Não está escrito na Bíblia que você deve morar em determinada cidade. Então não tem pecado envolvido. Então a decisão já não é tão simples assim, porque você tem múltiplas opções, das quais nenhuma afronta diretamente as Escrituras. Então você precisa usar todo um processo de sabedoria para decidir. Eu quero te mostrar essa história. Nós já citamos ela aqui na semana passada, mas eu parei no verso 4 e hoje nós vamos até o verso 14, do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13. Verso 1. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles nas cidades e aos seus arredores, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Fica com o texto aberto aí, nós paramos aqui no verso 4. O que tinha acontecido até aqui? Houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Naquele tempo ainda não havia rei em Israel. Israel era governado pelos juízes, e esse juiz que estava ali, que era também um sumo sacerdote, Eli,
ele não criou bem seus filhos eram homens perversos. E esses rapazes vão para a guerra e, querendo vencer a batalha, eles levam para a batalha a Arca da Aliança. Que no meio da batalha, que Israel perde, os filhos morrem e a arca é roubada pelos filisteus. E então a arca, estando no controle dos filisteus, ela começa a causar dano entre eles. O primeiro dano é que a arca foi colocada no templo de Dagon, e pela manhã, quando os filisteus abriram as portas do templo, Dagon estava com as pernas quebradas e Dagon estava prostrado diante da arca do Senhor. Os filisteus temeram, e então começaram a ter úlceras e problemas de pragas no meio do povo. E então eles consultaram seus sábios e disseram: vamos devolver a arca para Israel antes que isso nos mate. Então eles devolvem a arca para Israel, e a arca vai para a casa de um homem chamado Abinadab. E durante todo o reinado de Saul, não se ouviu menção sobre trazer a arca do Senhor de volta para o tabernáculo. Então quando Davi assume, e ele diz: não, nós temos que trazer a arca para cá, o lugar da arca é aqui. E ele faz todo esse processo de ponderação. Ele se reúne com os líderes de 1000, se reúne com os líderes de 100, se reúne com o povo, e parece bem a todo mundo, está tudo bem, as intenções estão boas. Tem tudo para dar certo. Mas vamos continuar lendo o texto, verso 5. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde do rio Sior, do Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balaã, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, cujo trono está entre os querubins, a arca sobre a qual o nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus, e repare nessa palavra, levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e por Aió. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. Ponderaram, pensaram, se aconselharam e deu errado. Deu errado. No meio do caminho, o boi tropeça. Uzá estende a mão para segurar a arca. Quando ele coloca, ele morre, porque Deus tirou por ele ter colocado a mão na arca. Aí, em vez de levarem para a cidade de Davi, deixaram na casa de Obed-edom. Se fosse hoje, o que nós falaríamos? Não era da vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, a gente tinha conseguido chegar aqui. Não. Na verdade é que Deus queria abençoar Obed-edom. Então não tinha nada a ver com te trazer. Isso aí foi um equívoco de Davi de querer trazer para a cidade de Davi. Eu acho que Davi tinha arrogância no coração. É por isso que Deus não permitiu ele trazer. E nós poderíamos ficar aqui conjecturando, é o que a gente faz quando as coisas dão errado. Ficamos criando motivos. Não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo, não deu certo por causa daquilo outro. Acho que não era da vontade de Deus. Eu acho que, não sei, e aí acho que Deus não me ama, acho que Deus não se importa comigo, acho que Deus só se importa com os outros, acho que Deus na verdade não está nem olhando para mim. E a gente entra num processo de luta emocional e espiritual. Mas não foi isso que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. Capítulo 15 agora, do livro de 1 Crônicas, verso 1. Então disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e também para ficarem sempre ao seu serviço. Depois que Davi construiu casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus, e armou uma tenda para ela. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor até o lugar que lhe havia preparado. O que Davi fez? Era tão da vontade de Deus trazer a arca, que havia uma promessa
que Deus ia levantar, há uma promessa que Deus vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Foi um tabernáculo específico, ele montou uma tenda, diferente de todas as outras, ele colocou a arca no centro desse tabernáculo, e os levitas adoravam ao Senhor 24 horas por dia. Havia um interesse de Deus em trazer a arca, sim, mas não deu certo. Então, se ele estivesse usando o método de portas abertas, por exemplo, ele já haveria desistido. Mas eles reponderaram e foram ler as Escrituras. E sabe onde eles tinham falhado? Eles não tinham considerado a vontade revelada do Senhor. E qual era a vontade revelada do Senhor? A arca não poderia ser levada em cima de uma carroça, nem que fosse nova. A arca deveria ser levada pelos levitas. Mas não era qualquer levita, tinha que ser levita da família de Arão, mas não era qualquer filho de Arão. Arão tinha 3 filhos, Merari, Gerson e Coate, não podia ser levado nem pela família de Merari e nem pela família dos Gersonitas, tinha que ser levado pelos Coatitas, porque eles eram um povo, era a família que Deus tinha separado para tocar nas coisas sagradas, incluindo a Arca da Aliança. Então eles não consultaram, não pegaram a série. Se tivesse assistido a série, já tinha lido, a primeira coisa que eles iam fazer é ler lá Números. Nós vamos ver o que Deus fala sobre a Arca da Aliança, que antes nós tomamos uma decisão. Vamos aprender sobre a vontade de Deus revelada, sobre esse assunto específico. Mas não consultaram. Eles refletiram, pegaram o conselho, mas desconsideraram a vontade revelada. Mas eles não erraram em tentar discernir a vontade de Deus pelo fato que deu errado. Eles voltaram, leram as Escrituras e entenderam. Deu errado porque a gente agiu errado. Vamos corrigir a atitude, vamos tentar de novo. E eles trouxeram a arca para a cidade de Davi. Porque eles não abandonaram o processo de sabedoria na hora da decisão. Eu poderia tentar pegar todo esse conceito e aplicar a várias áreas da nossa vida, mas não dá tempo. Então eu falei, eu preciso escolher uma área específica de decisão. E não sei se vocês concordam comigo, acho que a área mais importante de decisão, fora entregar a vida para Jesus, é a área do casamento. Concorda comigo? Então eu vou tentar aplicar ao casamento parte desses princípios, e aí você expande a aplicação para qualquer área da tua vida, usando isso como exemplo. Amém? Então vamos lá, vamos entender o que a Bíblia fala, por exemplo, na hora de escolher alguém para se casar. Porque olha o engano que as pessoas criam vários enganos a respeito de decisões. A pessoa diz assim, eu preciso descobrir a pessoa certa para me casar. Aí eu me pergunto, onde ela leu isso? Leu lá na música do Fábio Júnior, né? Alma gêmea, carne e unha. Se encontrar minha alma gêmea. Não leu nas Escrituras. Eu preciso saber, Deus, qual é a profissão que Ele quer que eu faça. Irmão, para pensar o seguinte, olha que pensamento mais básico. A pessoa começou entregando pizza. Aí ela conheceu alguém que deu um conselho para ela dentro da pizzaria. Ela fez um curso. Aí ela entrou na empresa como ajudante geral. Aí dentro da empresa, como ajudante geral, ela conseguiu, aprendeu, fez alguns cursos de relações humanas, aprendeu a fazer network e ela conseguiu subir na empresa. Depois ela subiu na empresa, aí uma outra empresa viu ela e contratou. Aí ela vira CEO de uma empresa. Qual das profissões Deus tinha escolhido para ela? Nós não escutamos essa história dizendo, ela errou quando ela virou pizzaiolo. Ou entregador de pizza, ela errou, não era a profissão que Deus tinha para ela. Nós olhamos como uma história de superação e de crescimento. Cada circunstância que passamos na vida, Deus está dando a nós, nos dando a oportunidade de crescer e aprender coisas novas. E assim é o casamento, não existe um texto dizendo, Deus preparará uma mulher específica para você, um homem específico para você. Mas o que a Bíblia diz? Vamos lá. Vamos para o caso das filhas de um homem chamado Zelofeade. Uma boa opção para você que não tem filho ainda, quiser pôr o nome do seu filho, né? Zelofeade. Aí você já pensa junto no apelido, para já facilitar a vida dos outros, né? Zelô. Números 36, do verso 5 e verso 6. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas. A tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se, preste atenção, casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo do pai delas. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. As mulheres não tinham herança até aqui. A herança só ficava para os filhos homens. Mas esse tal de Zelofeade
Só teve menina que nem o pastor Marco. E o Zelofeade morreu. E as meninas foram falar com Moisés, dizendo: ei, Moisés, e aí? Meu pai morreu, só tem menina lá em casa, quer dizer que ninguém vai ficar com herança? Moisés falou assim: espera que eu vou consultar o Senhor. Aí Moisés consulta o Senhor fala com Moisés dizendo: as meninas têm razão. A partir de agora a menina também tem direito à herança. Aí Moisés volta lá, ó, caso positivo lá, Deus concorda com vocês, agora as meninas também têm herança. Mas daqui a pouco vem o pessoal da tribo de Manassés, da qual o Zelofeade fazia parte, e fala assim: não, mas vem aqui, você falou que elas vão ter herança? Sim, mas vamos supor que elas se casem com um homem da tribo de Judá. A terra que era de Manassés vai passar a ser de Judá, porque os homens acabam levando a terra para eles. E as demarcações que o Senhor fez da terra se desconfigurarão. E isso eu acho que não é justo. Aí Moisés fala: eu vou consultar o Senhor. Aí Deus fala para Moisés: eles têm razão. As filhas de Zelofeade têm razão, e eles também têm razão. Como que a gente resolve esse impasse então? Elas têm herança, e elas podem se casar com quem lhes agradar, desde que seja dentro do clã do pai delas. Resolvido o problema. Então elas se casam com quem? Com quem o Senhor apontar? Com quem lhe mostrarem? Com quem a sorte cair? Não, elas casam com quem lhes agradar. Mas tem um campo de limite de escolha. O campo de limite de escolha delas era a tribo do pai, certo? Vamos ver esse padrão no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido dela morrer, ela estará livre para casar com quem, irmãos? Com quem? Com quem quiser. Mas aí tem o limite. Desde que ele pertença ao Senhor. Percebe o padrão? Igualzinho, a mesma orientação dada às filhas de Zelofeade. Você casa com quem você quiser, ninguém tem que dizer com quem você vai casar. Ninguém tem que pôr: ah não, eu acho que é de Deus você casar com fulano, eu acho que é de Deus você casar, não, vamos orar para... Casa com quem você quiser, a decisão é sua. Sabe por que a decisão tem que ser sua? Porque a responsabilidade também é sua. Você não vai poder ficar culpando ninguém por conta dessa decisão. Eu acho que é um baita tiro no pé líder que fica querendo escolher gente para os outros casar. Eu não sei onde está, o líder está com a cabeça, toda a responsabilidade vem para ele. Deus me livre dessa responsabilidade. Já tive que tomar a minha responsabilidade de escolher a minha. Ou seja, você tem que decidir. A decisão é sua. Você casa com quem você quiser, com quem lhe agradar. Mas se você quiser agradar ao Senhor, fica dentro do limite que ele estabeleceu. Está entendido? Então, beleza. Uma vez consultado o Senhor a respeito da verdade revelada, aí vamos para o caminho da ponderação. Como que essa pessoa pensa a respeito de diversos assuntos? Às vezes você é uma pessoa extremamente empreendedora, tem vários sonhos de trabalhos, de investir tempo, de fazer coisas assim loucas, de investir seu tempo, seu dinheiro em grandes aventuras, e você vai casar com uma moça completamente conservadora que tem muito medo, ou o inverso, a mulher empreendedora, corajosa, e o homem é conservador, mas não conversam sobre isso. Irmão, semana passada eu precisei prestar um serviço dentro de uma fábrica, aqui no interior, no outro lado do interior de São Paulo. Para mim entrar nessa fábrica, eu precisei fazer um registro na minha carteira. E eu descobri que foi o primeiro registro na minha carteira para o meu emprego essa semana. Olha que coisa, velho. Eu tirei minha carteira de trabalho com 14 anos. Eu não tinha o documento lá, eu nem sabia o nome dos números lá que precisava. A contabilidade precisou me ajudar com isso, porque eu não sabia nem os números que eu precisava passar. Trabalhei a vida toda de PJ, o tempo todo empreendendo. Se a minha mulher casasse comigo, ela fosse uma mulher com medo de empreender, já tinha dado uns 3 infartos nela já. Porque você tem que falar sobre essas coisas, é ponderação. Você tem que ponderar como ela lida com a família dela. Cláudio Duarte conta uma história muito legal. Diz que a moça chegou para o pastor, falou: pastor, estou apaixonada por um homem incrível, é maravilhoso, eu quero casar com ele. Aí o pastor falou: ah, irmã, que bênção, só tem um problema. É mesmo? Qual o problema? Ele bate na mãe dele. Aí o pastor falou assim: casa, mas casa bem rápido, bem rápido. Aí ela: como assim? Mas é para casar rápido? É para casar rápido, mas por quê? Para ele parar de bater na mãe dele, começar a bater em você, ué. Livra essa mulher desse monstro. Gente, tem coisas que estão óbvias. Você começa a ver como é o relacionamento da mãe e do pai.
ou tanto do seu pretendente ou da sua pretendente. Verifique como a pessoa lida com os pais dela. Às vezes a relação é tão boa que você vai ter problema porque você percebe que não consegue haver desvínculo. Que com certeza esse filho não vai conseguir se desvincular da mãe quando se casar com você. Ou essa filha não vai conseguir desconectar da mãe, do pai dela para se casar com você. Porque é uma relação que não está bem resolvida. Que tipo de família a outra pessoa tem? Às vezes a outra família é de uma família aglutinada e você é de uma família dispersiva. E a família aglutinada, irmão, ela aparece todo mundo na casa do outro sem avisar. Aí você é de uma família dispersiva, já dá comichão em você já quando todo mundo vai chegando. Irmãos, na minha casa, eu sou de uma casa de 8 irmãos. Então quando eu era criança, eu já tinha 4 irmãos casados. Então eram 4 irmãos solteiros, 4 casados. Os 4 casados já tinham... já tinha 4 sobrinhos. Na verdade eram 2 casados. 6 solteiros, 2 casados. Mas final de semana a minha casa era um evento. Nós íamos para a escola dominical e quando a gente voltava, não era uma batata para descassar, era um saco de batata para fazer maionese. Então eu nunca me preocupei em perguntar para minha mãe se eu podia levar amigo para comer lá em casa, porque sempre tinha muita comida. Então eu passava na rua, se eu falava assim para uns 3, 4, vamos comer lá em casa? Os 4 falavam, vamos. Eu chegava lá em casa com 4 amigos para comer, só que o outro irmão pensou a mesma coisa, levou mais 2, 3. Irmão, se eu chegar com 10 pessoas na minha casa hoje, você avisar a Edna, ela cai no chão. Dá um choque nela. Eu vou ter que levantar ela, ressuscitar a minha esposa. Família aglutinada. Todo mundo na casa. Irmão, na minha família, tem uns 4 ou 5 agregados. Pessoa que não tem nada a ver com laço consanguíneo, mas que pede bênção para minha mãe. E me chama de tio. O pessoal pede bênção para mim, eu nem sei por quê. É o tipo da minha família. A família da Edna não, é todo mundo no seu quadrado. E a gente conseguiu resolver, mas será que você vai conseguir resolver isso? Família aglutinada, todo mundo, ou o cara desesperado porque não pode ninguém na casa dele, porque a mulher dele não gosta de receber ninguém, ou ao contrário, o marido não gosta de receber. Vocês não falaram nada sobre isso ainda. Ponderação. Como tem condição financeira e emocional para assumir um compromisso de casamento? Eu já falei para o Davi, hoje eu falei, Davi, eu citei seu exemplo lá hoje de novo. Falei para o Davi, quando você pensar em namorar, saiba, eu nunca vou te dar dinheiro para levar sua namorada para sair. Eu já tenho a minha namorada para pagar lanche quando eu saio. Então, quiser namorar, você que se vira para ter teu dinheiro, porque eu não vou pagar lanche para sua namorada. Você que se vira. Por quê? Quer namorar, tem que ter condições de casar. Não tem condições de casar, não pense em namorar. Porque o namoro, ele é uma preparação para o casamento. Irmão, deixa eu te falar. Eliezer foi lá, ficou um tempão, preparou para escolher uma mulher para Isaac. Ó, casamento às cegas, mas bem decidido por alguém. Aí volta Eliezer com Rebeca. Isaac está lá só olhando. Quando chega, a menina pergunta assim, quem que é aquele homem que está olhando para nós? Aí Eliezer fala, é o meu senhor. Vamos falar, é o rapaz que você vai casar. Aí é o rapaz que eu vou casar, ela coloca o véu na cabeça. Desce e vai ao encontro dele. Sabe o que eles fazem? Um namoro de 2 anos. É isso que eles fazem? Não, ele leva ela para a tenda, irmão. Coisa mais gostosa é levar para a tenda. Aí o pessoal namora 4 anos, 5 anos, faz sentido uma coisa dessa. Porque colocaram na cabeça da nossa geração que tem que estar tudo pronto para casar, tem que ter casa própria. E isso não faz sentido. Deus te fez para funcionar perfeitinho. Então, se os dois funcionam e se encosta, vai funcionar. Então tem que casar. Porque funcionar sem casar é pecado. Então quem é que quer ser tentado por um desejo natural? Então, quando eu já contei essa história para os jovens, quando eu me casei com a minha esposa, nós ganhamos tudo, li as coisas, mas não ganhamos colchão, não ganhamos televisão, não tinha dinheiro para comprar. Eu peguei meu colchão de solteira, ela pegou o dela, a gente colocou um do lado do outro. Não tinha televisão, assistia filme no notebook. Irmão, nós somos muito bem-sucedidos hoje, a minha esposa. E eu posso dizer que tudo que eu conquistei depois de casado. Mas é uma ilusão dos pais. Eu não fico entendendo alguns pais que quando casaram não tinha nada. Mas construíram tudo. Aí fala para os filhos, deixa para casar quando você tiver sua casa própria. Da onde você tirou isso, se não foi assim para você? E aí fica aquele tempo gigante. Não é isso, é ponderação, é ver se tem condição financeira para assumir. Aí você parte para o outro passo de sabedoria, que é o passo do aconselhamento. O que seus pais pensam dessa união?
Gente, eu estou falando disso, mas foi de casamento, mas isso se aplica a tudo. Eu vou arrumar um sócio. Eu vou investir em tal lugar. Usa esse caminho, ponderação. Depois da ponderação, vamos usar conselhos. O que o seu pai pensa disso? O que sua mãe pensa disso? Porque quando nós estamos num caminho de decisão, eu não sei onde as pessoas ficam com a cabeça, que elas param de ouvir as pessoas que mais se importam com ela. Não ouve os pais. Qual é a sabedoria disso? Não ouve pessoas mais experientes. Não procura saber o que a liderança pensa. Como eu já disse, a liderança não tem que tomar decisão para você, mas são pessoas que te amam, que oram, que zelam por você. Seu líder de célula. Pergunte, só pergunte o que você pensa disso. Considere o que a sua liderança está te falando, não só como único conselho, mas como múltiplos conselhos, como parte dos conselhos dos quais você está ouvindo. Depois que você buscou o conselho, pratique a desconfiança. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que cega a capacidade da pessoa decidir, é o tal da paixão. Não é verdade? Você está apaixonado, você não escuta nada. Aí a pessoa apaixonada, ela joga no lixo todo o protocolo. Ela não pondera, ela não ouve conselhos. Se a Bíblia falar, a Bíblia que está errada. E se você falar, você arruma inimizade. Tem gente que vem pedir conselho, quando eu percebo qual é o coração, eu penso se vale a pena falar ou não. Porque ela não vai ouvir o que você tem para falar. Porque ela está completamente cega pelo desejo. Então, praticar a desconfiança é assim, será que essa decisão tão importante para a minha vida toda, ela tem que ser tomada na base da emoção? Será que eu não tenho que esperar um pouquinho? Porque o próximo passo é praticar a espera. E a espera não tem a ver com o namoro alongado, tem que ver justamente com a análise que você faz pré-namoro. Olha como isso se aplica a todas as áreas. Você não vai deixar para esperar depois que você fechou uma sociedade. Você pondera tudo antes, espera se for necessário. Se você for pressionado dizendo, se você não responder até amanhã, eu vou arrumar outro, então que arrume outro. Porque não é sábio tomar decisão importante sob pressão. Se a decisão for boa de verdade, a sabedoria já vai te dizer para você assumir logo, porque tem oportunidades que a gente tem que pegar logo, mas tem outras que envolvem um risco muito grande na hora de desconectar, e se tem um risco na hora de desconectar, você tem que pensar na hora de conectar, para não ter problema na desconexão, e isso é o caminho da sabedoria. E eu não usei muitos testemunhos nessa série, mas eu quero mostrar um testemunho da minha vida, quando esses princípios fizeram todo sentido. Quando eu mudei para Boituva, antes de eu cresci na Presbiteriana Renovada, em São Bernardo do Campo, cresci ali com a minha família, foi um tempo precioso, mas eu tive que sair muito cedo de casa. E quando eu cheguei em Boituva, antes de encontrar uma igreja para congregar, eu encontrei um pastor que tinha um trabalho. Eu estou encurtando muito a história, como eu encontrei ele, mas encontrei um pastor que tinha um trabalho com pessoas com dependência química. E eu sempre fui muito apaixonado por pessoas, como eu sou até hoje. E esse pastor precisava de muita ajuda e eu comecei a ajudá-lo. Só que esse pastor, ele tinha uma casa de recuperação e ele tinha a igreja. Só que a igreja era praticamente extensão da unidade terapêutica. Por quê? Todos os dias de culto, a van era cheio de todos os internos, eram levados para essa reunião. Então o culto que acontecia na igreja e o processo de cura dos internos era uma coisa que se mesclava. E para mim, inicialmente, foi apaixonante, porque estava todo final de semana no presídio pregando, era o tempo todo buscando pessoas na rua, o tempo todo trabalhando. E isso para mim foi apaixonante. Mas começou a chegar um tempo que eu comecei a sentir falta do quê? De uma comunidade comum, onde tinha pessoas para me relacionar, amigos, eu era solteiro, né? Queria conhecer alguém para casar também, né? E eu precisava de um ambiente mais comum. E aquilo me gerou um certo tipo de pressão, mas até aí estava tudo bem. Mas eu comecei a perceber algumas coisas naquela comunidade que eram antibíblicas. Só um dos exemplos para você. Na plataforma da igreja, tinha um cercadinho de madeira. Um dia eu perguntei para o pastor, falei, pastor, por que aquele cercadinho? Porque os pastores sentavam de lado, aquele cercadinho com 4 cadeiras ficavam vazias. De vez em quando o pastor usava, de vez em quando ele não usava aquelas cadeiras. Aí eu falei, pastor, por que esse cercadinho? Aí o pastor falou, não, é o seguinte, eu tive uma visão. E ainda não está pronto o cercadinho, está faltando pôr a arca da aliança ali em cima. Eu falei, eita. Aí ele falou assim, o seguinte, porque Deus falou para mim que naquele quadradinho só vai entrar eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu falei, eita, os 3 vão sentar tudo lado a lado com o senhor, velho. Quando ele falou isso, eu falei, eita, eu estou no lugar errado.
Eu estou numa comunidade, estou ajudando, estou aqui servindo, mas é uma comunidade que não se baseia nas Escrituras, não se baseia no Novo Testamento, e me ligou um alerta, eu falei, eu preciso sair daqui. Só que eu nunca fui de sair chutando tudo e falando mal, eu falei, eu precisava encontrar um caminho, eu fui pedir conselhos. Olha como o caminho da sabedoria faz a gente crescer. Biblicamente eu já sabia que eu tinha que sair, porque isso era um dos problemas que eu encontrei que eram antibíblicos. Não é probleminha, todo lugar tem problema, gente. Mas era um problema sério, porque era um problema de idolatria, era um problema de idolatria a artigos, que no Novo Testamento nós não temos mais lugar santo. Aqui é uma plataforma, não é o altar. Aqui não é mais santo do que ali, porque o altar e o templo é você, amém? O altar do Senhor está no teu coração. E eu já entendi que ali havia um erro muito grave, eu precisava me desvincular. Então eu comecei a pedir conselhos. E eu pedi conselho de várias pessoas, inclusive pessoas que estavam dentro da comunidade. Um dos meus irmãos estava ali comigo, nós estávamos juntos ajudando aquela igreja. E nesse processo de pedir conselho para várias pessoas, eu tive a impressão, estou mostrando como o processo faz a gente crescer. Eu tive a impressão que o pastor estava me dando algumas indiretas do púlpito. Porque eu falei, alguém deve ter contado para ele que eu estou querendo sair, e começou aquelas indiretas, na minha cabeça, tá gente? Começou as indiretas e tal, e eu fui conversar com a minha mãe. Falei, mãe, eu estou querendo sair daquela igreja por causa disso, 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 e olha, aí falei, e ela me ouvindo, e olha, o pastor dando até umas indiretas para mim lá do púlpito. Aí minha mãe perguntou assim, ele falou teu nome? Aí eu falei, não falou. Você não percebe que isso é orgulho? Você achar que alguém está pregando e pensando em você? Eu falei, mas mãe, está parecendo, nem tudo que parece é, você não tem o direito de julgar dessa maneira. Então você que deve pedir perdão para ele. Como é bom ter pessoas que nos confrontam. E como ter ido para o processo do aconselhamento me fez crescer e amadurecer. Porque eu, isolado no meu mundo, eu já estava irritado com o pastor, estava irritado com tudo. Então um problema, que era um problema antibíblico, virou um problema para todos. Aí eu comecei a ver problema em tudo. Aí minha mãe falou assim, eu vou te aconselhar, como você vai falar com ele? Eu falei, pode falar. Ela falou, você vai chegar lá, vai falar assim, pastor, me perdoe, porque eu te julguei. E eu disse que eu pensei no meu coração que você estava me dando indiretas do púlpito. Mas eu sei que o senhor é meu amigo, o senhor não tem problema nenhum em me falar tudo o que o senhor quiser falar. Então, eu estou errado. Aí minha mãe falou, você vai falar assim, se ele de fato te deu alguma indireta, você vai dar a oportunidade dele se arrepender. Mas se ele não te deu indireta, você se arrependeu e está tudo resolvido. Ah, beleza. Voltei lá, pastor, é o seguinte, me perdoe. E eu querendo sair, vendo erros, mas pedindo perdão. Porque um erro não justifica outro erro. 2 erros não fazem um acerto. Então eu tive que ir lá e resolver o meu problema, independente do problema dele. Resolvi o problema. Então eu já tinha pedido conselhos, eu já tinha ponderado, estava no processo da espera. E eu lembro como se fosse hoje, eu angustiado, sabia que eu precisava tomar a decisão, mas eu tinha medo de tomar a decisão, muito jovem. Eu liguei para um amigo meu, profeta. E esse profeta é uma bênção, cheio de Deus. E eu liguei para ele, ele não me atendeu. E eu falei, De Leon, o nome dele é De Leon, ele é uruguaio. Preciso tomar uma decisão aqui, eu queria orar com você. Queria orar nada, eu queria que ele me dissesse o que fazer. Eu não queria ter que tomar a decisão, estava inseguro. Mas ele não me atendeu, então eu fiz o quê? De Leon, na época nós usávamos ainda caixa postal, né? De Leon, quando você puder, você me liga, o número é tal. Desliguei. Passou uma semana, o De Leon não me liga. 2 semanas, o De Leon não me liga. E ele estava entrando na 3ª semana, não recebia ligação nenhuma. Eu estou andando com o carro. O Espírito Santo fala comigo, no meu coração. E ele não me diz o que fazer. Ele só diz assim, eu tinha 18 anos, eu vi a voz dele. Como que eu ouvi a voz dele, pastor? Foi como se fosse a minha própria voz. Mas eu sabia que era ele, pela forma que ele me tratou e como ele me confrontou. Ele disse assim, hoje eu sei que é, né? Porque o que eu ouvi lá, hoje se cumpriu. Ele falou, eu te chamei para ser um pastor. E você precisará tomar muitas decisões. Se você não é capaz de lidar com essa, com qual decisão você será capaz de lidar? Só isso, não podia já falar, aproveitando que estava falando comigo, já falava o que era para fazer, né? Mas não falou porque o processo não pode ser abortado, eu precisava amadurecer. Então eu, naquele lugar, peguei o carro, voltei para a casa do pastor. Pastor, é o seguinte, eu preciso de uma igreja normal. Aí o pastor, como assim? Pastor, a igreja do senhor não é normal. Eu amo essa igreja, eu quero continuar ajudando, financeiramente, quero ajudar nos trabalhos que o senhor faz no presídio, quero ajudar a levar pessoas para lá, mas eu preciso de um lugar para congregar, que tenha jovens, que tenha gente, que eu estou ficando doido.
Ó, pastor, calma, Mateus, vem aqui. Me abraçou, cara, uma benção, homem. Ele faleceu faz alguns anos, mas foi um amigo meu até o dia de morrer. Orou por mim e falou, vai lá, acha uma igreja, congrega, vai viver sua vida, eu estou aqui, se você precisar de mim. Olha, eu criando um monte de coisa na cabeça e o cara não é uma bênção. Orou por mim, equivocado teologicamente, tinha que se arrepender da forma que estava fazendo a igreja, mas não era uma má pessoa. Me abençoou. Saí de lá, fui para um evento na igreja de um amigo, já estava livre, né, irmão? Fui visitar uma igreja com os amigos. Estou lá, o telefone toca. De Leon. Falei, meu amigo, você está atrasado aí, né? Saí de lá, retornei a ligação para o tal do De Leon. Falei, De Leon, tudo bem? Tudo bem, Mateus. Cara, o De Leon falou, Mateus, me explica uma coisa. Faz 15 dias que eu tento te ligar e toda vez que eu pego o telefone, o Espírito Santo fala no meu coração, não liga para ele. Mas agora eu olhei para o telefone e o Espírito Santo falou, agora você pode ligar. Gente, olha como... E eu louvo a Deus, porque Ele não permitiu eu cair no engano. Talvez se eu ligo para Ele no começo e Ele ora por mim e fala, você tem que sair daí mesmo, eu tomo essa decisão desta forma, eu nunca teria crescido no processo de maturidade. E eu não poderia pregar para você uma série com tanta verdade no meu coração, porque essa é a forma que eu tenho usado para tomar as decisões. O Senhor quer te conduzir por um caminho de sabedoria. Pastor, eu tomei decisões erradas, eu fiz tudo o contrário que o Senhor falou. Tudo, casei usando o método errado, e depois eu abri empresa, método errado de novo, e aí eu arrumei um sócio com método errado, e minha vida está toda perdida. Se arrependa, abandone a culpa e a condenação, porque a culpa e a condenação não produzem bons frutos, ela só vai te levar para o abismo. Entenda que o Senhor te perdoa e que está tudo certo, Ele está do teu lado, e crie um novo padrão de decisão e não cometa o mesmo erro de novo. Você está entendendo? Que você fala, a partir de agora, eu vou tomar decisão baseado na sabedoria, eu vou querer conhecer a vontade revelada do Senhor, eu vou ponderar, eu vou orar, eu vou ouvir conselhos, e a partir de agora eu vou ter coragem de tomar decisões. E se der errado? Vamos ponderar, vamos melhorar essa decisão, vamos fazer de novo, vamos ver. Mas e se Deus não quiser? O processo vai te trazer clareza sobre a vontade de Deus, e você vai começar a ter decisões mais acertadas. E a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Se você começar a viver uma vida de sabedoria, cada dia você se tornará mais sábio. E é importante que você se torne sábio, porque sendo sábio, você glorifica o Senhor, e você pode ser uma luz para essa geração de pessoas que estão perdidas. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Se você recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno, Ele merece. Mas eu queria muito que você não terminasse essa série de qualquer forma. Eu queria que você tirasse um tempo para orar. Eu queria que você nesse momento falasse com o Senhor. Talvez você precise de ajuda, talvez você se sinta perdido, talvez você veio aqui hoje e você está perdido, você não sabe o que fazer. Talvez seja uma questão de decisão amorosa, de relacionamento, talvez você precise tomar uma decisão profissional, talvez seja uma decisão de mudar de comunidade ou mudar de cidade, você não sabe o que fazer. Você nunca talvez tenha se sentido tão perdido como você está se sentindo agora, ou talvez tão frustrado por decisões que você tomou no passado. Queria muito que você curvasse a sua cabeça e pedisse ajuda ao Senhor, que você pedisse sabedoria. Fala, Senhor, eu não quero mais ser como um vento soprado de lá para cá por todas as emoções que me invadem. Eu quero governar sobre as minhas emoções, eu quero governar sobre os meus sentimentos, e eu quero que a minha vida seja uma vida guiada pelo Senhor, que me dá sabedoria. Peça isso ao Senhor. Enquanto os irmãos cantam, eu queria que você tirasse um tempo para orar. Em fervente oração, veio o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir.
porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, mas nós queremos ainda tomar as nossas decisões sem submetê-las a Ti, esquecendo o voto que fizemos de sermos Teu, de fazermos do Senhor o nosso dono. Pai, que nós possamos nessa noite voltarmos a Ti, e assim como diz o apóstolo Tiago, se o Senhor permitir, iremos e voltaremos, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso dono. Que o nosso coração se submeta à Sua vontade. Nos ensine, Senhor, a viver uma vida de sabedoria, não mais uma vida infantil, tomando tantas decisões sem ponderação, sem aconselhamento, e ainda, Senhor, esperando que dê certo, colocando uma fé na própria fé e não uma fé na Tua vontade, Senhor. Pai, que nós possamos abandonar esses caminhos infantis e partirmos para a maturidade, ao ponto de passarmos a acertar nas nossas decisões, porque temos crescido em cada uma delas. Desenvolva em nós um caráter aprovado, desenvolva em nós um caráter que anda segundo a Tua vontade, e que possamos nos tornar luz para aqueles que estão perdidos, que num futuro próximo, Senhor, pessoas possam buscar conselhos desses irmãos para tomar decisões acertadas, porque eles foram experimentados no caminho da sabedoria. A nossa oração nessa noite é que o Senhor nos leve a um novo lugar, a um novo nível em Ti, um nível de entendimento e de clareza, Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Antes de nós encerrarmos essa reunião, quero convidar os líderes a vir aqui à frente. Talvez você veio a esse culto e você precisa muito de oração, você precisa de ajuda, e nós não queremos só entregar a você uma palavra e não dizer que nós estamos aqui para te ajudar. Nós, muito mais do que um auditório com uma boa palavra, nós também somos uma comunidade de fé. Queremos te abraçar nos seus processos de decisão. Cada um desses irmãos que está aqui lidera um pequeno grupo. Você pode, além de buscar ajuda, você também pode buscar ajuda para segunda-feira, para terça-feira. E eu quero dizer, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, essa é uma decisão da qual você não precisa pensar muito. Deixa o Espírito Santo te conduzir a ela. Diga assim: Senhor, eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o meu Senhor, o meu dono, e deixa o Senhor mudar a tua história. Talvez você precise tomar uma decisão, tomou uma decisão errada, teu coração está apertado, você precisa de ajuda, não vá embora. Nós vamos encerrar, mas eles vão continuar aqui à sua disposição, para que você seja servido por essa comunidade. Amém, queridos? Senhor, obrigado, muito obrigado por essa série. Que o Senhor nos prepare para as próximas que virão, Senhor. Nós estamos aqui prontos para entender a Tua palavra e ouvir o som da Sua preciosa e doce voz. Que nesta noite nós possamos ser levados para os nossos lares em paz, e que essa palavra continue produzindo frutos em nossa vida. Pai, nós te agradecemos pelo Seu cuidado, pelo Teu amor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.